tratar de um tema que eu creio que tem algumas coisas interessantes para todos nós. Isso é uma igreja que gosta de cantar, né? Os pastores, né, gostam de cantar, de tocar. Todos nós gostamos de cantar. Inclusive desafiar o pastor Maxwell para a gente, qualquer hora dessa aí, né, trazer os instrumentos, tirar a harpa que está guardada aí, trazer a banda de volta, né, todo mundo aí tocar um pouquinho. Por alguns anos a gente tocou juntos. Eita! E hoje nós vamos tratar desse tema. 10 mandamentos do louvor. A gente conhece bem os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés lá no Sinai, depois que ele liberta o povo do Egito. E ali no capítulo 19 de Êxodo, ele apresenta o propósito dessa nova aliança, era um novo pacto. E nesse pacto havia algo a ser cumprido. O pacto é um contrato, e todo contrato tem cláusulas, tem mandamentos, tem algo estabelecido, e você tem que dar sua anuência a isso. E a gente sabe o que aconteceu, a importância dos 10 mandamentos. Jesus refez os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito conhecidos. Tem até uma história, eu não sei se você já ouviu, de um camarada que, num país desses frios, né? Se for país de neve, você sabe que normalmente na entrada dos prédios, de um teatro, de uma igreja, você tem tipo assim um closet onde você coloca o seu sobretudo, o seu chapéu, alguma coisa nesse sentido. E teve um camarada que perdeu um chapéu dele. E ele era ímpio, ele pensou, sabe o quê? Eu vou numa igreja, eu vou entrar no closet e o chapéu mais parecido com o meu eu vou pegar e vou levar para casa. Só que quando ele chegou na igreja, ele já queria ir para o closet lá, e uma pessoa, um diácono, como a equipe nossa de voluntários aqui, né, muito simpático, chegou, por favor, venha sentar aqui, botaram ele para sentar. O camarada teve que assistir todo o culto, e a mensagem era justamente sobre os 10 mandamentos, e foi engraçado que quando terminou o culto, ele teve que cumprimentar o pastor, e disse, pastor, você nem sabe por que eu vim aqui, eu vim porque eu perdi meu chapéu, e meu propósito era vir aqui e roubar um chapéu lá no closet, né? De alguém eu ia levar. Mas no meio da mensagem, algo tocou no meu coração, e eu aí desisti de roubar. Aí o pastor perguntou, foi porque eu falei do mandamento, não roubarás? Não, pastor, na verdade foi quando o senhor falou, não adulterarás, eu me lembrei onde eu esqueci o meu chapéu. Você vê, o pessoal até brinca com essas coisas por aí. Mas além dos 10 mandamentos de Deus, para a nossa obediência, que Jesus nos inspirou, a gente vai tratar hoje sobre os 10 mandamentos do louvor. Para quem ainda não está conectado aí, fica esse convite, até peço a oração de vocês, sem ser esse domingo próximo, estou indo para mais uma rodada lá na Europa de ministração, e a oração é muito importante, né? Está servindo as igrejas ali, vocês sabem que as igrejas lá é um grande desafio, né? No sentido de expansão, de crescimento. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Eu vou te convidar a seguir o Salmo 96. É ele que a gente vai se basear hoje. Eu já quero tranquilizar alguns de vocês que a gente não vai tratar dos 10, porque senão não vai dar tempo. Mas olha lá o que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, é temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Sinceramente, a gente lê um salmo desse, nos inspira, não dá nem vontade de pregar, dá vontade de dizer, esse é o meu Deus, esse é o Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo, para quem eu quero viver com toda a minha vida. 10 mandamentos do louvor.
A gente começa no primeiro versículo desse salmo, porque ali está bem explícito. Louvor é importante, como eu falei, a gente tem o costume de cantar na liturgia cristã durante séculos, a música tem estado presente. E quando a gente vê esse salmo, eu começo a dizer para vocês que o primeiro mandamento está no verbo imperativo que abre esse texto. O primeiro mandamento é cantar. Por que cantar? Porque cantar é uma coisa espiritual, é uma ação que existia antes mesmo dessa terra ser fundada. Há uns 2 anos atrás, a gente fez um workshop, né, com a equipe de louvor, com o worship team daqui, e a gente entrou justamente mencionando isso. A gente fala que a música já existia antes desse universo que nós estamos acostumados, no qual vivemos. Antes que ele fosse formado, já havia música. E é interessante que a gente está tão preso com a nossa limitação. O ser humano está preso dentro do aquário do tempo. A gente não consegue entender a divindade, porque para a divindade não existe tempo. Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá, Ele não tem começo, Ele não tem fim. E não adianta eu ficar falando que eu não vou entender e você não vai entender o que é isso. A gente está preso dentro desse limite. Tudo que a gente pensa é ontem, hoje e amanhã. Eu fiz isso, eu estou aqui, eu vou fazer aquilo. Deus conhece tudo, passado e futuro para Deus é a mesma coisa. Ele conhece tudo, todos, Ele tem todo o poder para agir. Mas justamente porque a gente não presta atenção nessa eternidade de Deus, a gente se esquece de olhar na Bíblia algumas coisas que existiam antes do nosso universo existir. Um dos livros mais antigos, segundo os teólogos, é o livro de Jó. O relato que está ali é um dos livros, justamente os estudiosos apontam que dentro da cronologia bíblica é um dos mais antigos. E olha que coisa interessante, você conhece o livro de Jó? Jó era temente a Deus, honrava a Deus, de repente a catástrofe vem sobre a vida dele. Em poucos segundos, em menos de 1 minuto, ele recebe uma sequência de notícias que fazem ele entender que a vida dele chegou num ponto de total desgraça. Você conhece a história, ele sofre, depois vem os amigos em vez de ajudar, falam mal dele, e chega um momento que ele começa a dizer: Deus, onde é que tu estás? Me explica o que está acontecendo, tanta dificuldade, tanto problema. E aí Deus aparece e diz: Jó, eu estou aqui, deixa eu começar a falar contigo. E ele começa a dizer: onde tu estavas, Jó? Tu queres me perguntar coisas, mas eu quero saber qual é a tua bagagem, qual é o teu currículo. Onde tu estavas na fundação do mundo? Onde tu estavas quando eu estava organizando as coisas? E Deus começa a olhar, apontar para ele, para a formação do universo, tipo para mostrar: Jó, eu sou Deus. Eu tenho controle de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou pego de surpresa. Ainda que você esteja passando por um momento de desgraça, de problema, de dificuldade, que você não está entendendo, eu sou Deus, eu tenho tudo no controle da minha mão. Calma, Jó. E se alguém está na situação de Jó, calma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você entrou na base do desespero aqui, Deus quer te dizer que Ele sabe de tudo, Ele controla tudo e Ele tem um propósito com tudo. Basta a gente se submeter e ser sensível à vontade dEle. Mas no meio desse discurso de Deus que Ele está dizendo, está falando sobre a eternidade, quem era, o que Ele fazia, olha o que Ele diz: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas, alegremente... Ô gente, vamos lá, povo do açaí... Onde as estrelas da alva juntas, alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para Jó nesse momento? Ele dizendo: olha, enquanto eu estava trabalhando, lançando os alicerces da terra, enquanto eu estava no processo de criação do universo, as estrelas da alva estavam alegremente cantando. Havia música soando antes da terra ser fundada. A música é algo que vai antes disso. Olha que coisa especial. Música é algo especial. Deus, quando estava trabalhando, tinha uma playlist tocando. Você já pensou nisso aí? Quem gosta de trabalhar com música? Né? Estudar com música. Os músicos, né? A gente gosta disso. Sabe por que isso? Porque Deus é teu pai. Você está nessa afinidade com Ele. Quem gosta? Deus gosta de música.
As estrelas da alva, isso aqui remetem, né, a seres celestiais, estavam cantando, estavam louvando ao Senhor. Aí eu vou chamar já o Leleu aqui para me ajudar. Uma coisa que eu descobri essa semana, se você está aí seguindo no Instagram, eu estava na Bahia, eu acho que há umas 2 semanas atrás, para ministrar e meditando num tema, aquelas coisas, né, que vem pelo Espírito Santo de Deus quando você lê a palavra. Gênesis aponta um momento histórico onde começou a haver a criação dos instrumentos musicais na terra. Lá em Gênesis 4 diz que Jubal, que era um descendente de Caim, ele foi o pai de todos que tocam flauta e harpa. Tá certo, ele inventou os instrumentos, mas eu entendi justamente que o primeiro instrumento realmente criado não foi por Jubal. O primeiro instrumento criado na terra não foi por Jubal. O primeiro instrumento foi um instrumento feito de barro. E era um instrumento, sabe como é que ele tocava? Era um instrumento de sopro. E aí imagina aqui, vou chamar o Leleu para ficar um pouquinho mais perto de mim, porque Gênesis capítulo 2, depois você pode conferir, diz que Deus fez o homem do... Pessoal da EBD, me ajude, pastor Giovanni. Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez um boneco de barro. Eu sei que você está acostumado na versão que Adão está deitado, né? Isso aqui é um Adão moderno, Deus já faz de pé, boneco de barro de pé, amém? E olha só, o que acontece quando Deus faz aquele homem? A Bíblia diz que Deus soprou naquele homem e ele passou a ser alma vivente. Vamos lá, preste bem atenção numa coisa que estava acontecendo. Está vendo o Arley ali com a flauta? Ele vai começar a fazer um sopro em cima de um instrumento, e o sopro que atravessa esse instrumento, ele se transforma numa melodia. Não é lindo isso, gente? Um sopro através de um instrumento, enchendo de música esse ambiente. Agora você imagina, milhares de anos atrás, Deus forma um homem do pó da terra, e de repente ele começa a soprar o fôlego de vida. Se você tem esse fôlego de Deus na tua vida, louve Ele nesse momento. Você foi criado como um instrumento para louvar a Deus. Em Efésios, adore a Deus, glorifica o Senhor nessa noite. Peraí, Adão, volta para... Efésios capítulo 2, Paulo está nos explicando, ele diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Agora tem um detalhe diferente da flauta, entre a flauta e o ser humano, Adão e cada um de nós que tem aqui. A flauta ela não toca sozinha, né? Ela precisa de um instrumentista que vai soprar, que vai colocar o fôlego nela e ela vai soar. Nós somos instrumentos que temos vontade própria, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode tomar uma decisão em relação às situações da vida. Uma coisa certa, Deus segue soprando fôlego de vida em você, é por isso que você está aqui. Você já pensou nisso? Quanto a gente teria que gastar se a gente tivesse que comprar o oxigênio que a gente respira? Mas Deus dá gratuitamente para cada um. 2 anos atrás começou essa loucura toda, e o que se precisava mais? Era o fôlego de vida. E hoje nós temos esse sopro do Criador entre nós. Mas você é que decide se quer louvar ou não. E uma das coisas que eu já quero que você guarde
no teu coração, e coloque isso em prática na tua vida, é que Deus está sempre soprando fôlego de vida em você. Se você está aqui nesse lugar é porque, olha, o oxigênio está aí, teu coração está batendo. Agora você é diferente da flauta. Você que tem que tomar decisão e expressar isso a Deus. Nós vamos soprar de novo e a gente vai cantar de novo esse trecho. Eu quero que você já comece a treinar algo que tem que ser uma realidade na tua vida todos os dias. Sabe por quê? Porque o Salmo 150, depois que o salmista está convocando todo mundo a louvar a Deus, ele diz: todo ser que respira, todo ser que tem fôlego. E se tem fôlego é porque é um sopro de Deus, há nesses seres que têm vida. Todo ser que respira, se nós não louvarmos, as pedras clamarão. Sabe o que Jesus está dizendo? É que é o maior absurdo do mundo um ser que não tem fôlego de vida ocupar o lugar daqueles que são vivificados por Deus. Você está entendendo isso aí? Mas hoje nós temos uma escolha. Vamos testar o nosso livre-arbítrio aí. Pode fazer a preparação e a gente vai junto com instrumentos e com as nossas vozes cantar mais uma vez essa frase, reconhecendo o fôlego que vem dele. Com toda a tua força, fiquemos de pé para cultuar o Senhor, dizendo: então minha alma canta a ti, Senhor, grande. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, aplauda o Senhor enquanto você senta nesse momento, para a glória do Senhor. Você é um instrumento feito para louvor de Deus. Olha que interessante como a música tem um papel especial no relacionamento de Deus com os homens. Lá em Deuteronômio 31, diz que Deus é compositor. Tem cada música horrível hoje em dia, não é verdade, gente? Eu fico besta, eu fico pasmo como tem música ridícula que faz sucesso. E todo mundo embarca. E a gente às vezes no meio evangélico precisa selecionar, porque às vezes tem coisa estranha também, né? Letras estranhas, propostas diferentes, mas o próprio Deus compôs um cântico e pediu para Moisés ser o seu intérprete. Olha que interessante, era um cântico de ensino, para ensinar Israel coisas a respeito do futuro, era um cântico profético. Depois você procura bem lá em Deuteronômio 31, mas Deus passou a letra, a melodia do cântico para Moisés. Era um cântico que ensinava sobre o caráter de Deus, sobre as ações de Deus, sobre o que Deus tinha feito, mas também apontava que o homem, que aquele povo que ele tinha redimido, que ele tinha trazido de volta, aquele povo ia falhar com o Senhor. Aquele povo ia ferir os mandamentos de Deus. Já está acabando isso? Só um segundinho, gente, um momento aqui de conversa pastoral. Maravilha, gente, foi só um lapso aqui. Nós cantamos e nós louvamos porque o nosso Deus tem essa característica. E a música que Ele ensinou era uma música didática, era doutrina. É bom quando a gente canta músicas que nos ensinam, que trazem os mandamentos da palavra de Deus, que a gente possa guardar isso no nosso coração. Mas a música não tinha só na eternidade passada e não somente lá nesse tempo de Moisés, que a gente vê Deus interagindo com a questão da música, a questão espiritual. A música também, ela aparece e ela vai acontecer no futuro, na eternidade futura.
A música é tão presente no céu que lá tem playlists também. Você sabia disso? Vem organização de músicas que tocam lá. Quando a gente vai lá para Apocalipse, você está aí com a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4 e depois o capítulo 5. Quantos lembram como é que é o céu aqui? Vamos fazer de novo a pergunta, né? Que eu sei que sou um pouco... Quantos lembram como é que é o céu aqui? Alguns poucos, né? Como é que a gente sabe como é o céu? Olhando para a Bíblia. E na Bíblia nos revela claramente. Capítulo 4, o apóstolo João, ele começa a ter uma visão, ele é levado para o céu. Ele é arrebatado, ele começa a ver como é que é o ambiente do céu. No céu tem um trono. E ao redor desse trono tem seres espirituais que estão todo o tempo ministrando, cantando a Deus. E é interessante que lá tem um lançamento de música no capítulo 5 de Apocalipse. Quando você vai ver a descrição, João está naquele local, ele vê o trono, vê que havia um livro, e esse livro ele estava todo fechado, ele tinha selos. Selos era a maneira de você travar um documento, de você proteger um documento para que ninguém abrisse. E quando João olha para aquele livro, ele começa a chorar desesperadamente. Porque não havia no universo ninguém que pudesse pegar aquele livro, era um rolo, e quebrar os seus selos e abrir esse livro, para que o conteúdo desse livro pudesse ser manifesto. Esse livro que estava ali selado era o livro da vida, onde está o nome daqueles que hão de herdar a salvação eterna. Só que não podia ser um pouquinho leigo de música. Sozinho a gente faz a melodia, que é o que a flauta faz, uma nota atrás da outra, e a gente pode até fazer ritmo, né? Pastor Silvestre é baterista aí, né? Você faz aqui um ritmo e uma melodia. Mas Deus nos convida também a estarmos que nem acontece aqui, porque a sequência diz que muitos anjos e depois anciãos e depois toda a criação se juntava a cantar ao Senhor. E é lindo quando a gente canta junto, né? Estamos em dó? Maravilha. Então já no... Vamos tentar as vozes. Então coroamos. E você junta com a gente. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser pra Ti. Mais uma vez, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser pra Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Já que nós estamos, pode glorificar o Senhor. Aleluia. Já que nós estamos nesse ambiente de culto e adoração, vou pedir ajuda do worship para a gente reproduzir um pouco de como vai ser o céu. Quem quer treinar para o céu, gente? Nós vamos dividir aqui o salão em 3 grupos, tá bom? Primeiro essa coluna para cá, tá joia? Então pronto, Daniel vai ficar responsável e vocês vão proclamar esse primeiro texto de Apocalipse 4:8. Nós vamos fazer o que acontece no céu, essas 2 fileiras centrais aqui,
nós vamos estar juntos, tá bom? E a gente vai estar ministrando isso. E o Leleu vai estar com outro grupo. São essas duas últimas colunas aqui. Então, nossa primeira dupla de colunas ali, de duas, vamos estar proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Você vai se unir com um coral de anjos agora, porque eles fazem isso constantemente lá no céu. Esse grupo aqui com a gente vai dizer: Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele Rebachandorocamanás que há de vir. Esse último vai proclamar: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A gente vai sair de frente da tela, mas a gente vai começar a proclamar junto. Vamos treinar primeiro só aquele grupo lá. Vamos então proclamar, vamos dizer juntos: gente, está tão fraco que parece anjo que não toma açaí, né? Vamos aqui as nossas colunas aqui do meio. Deus Todo-Poderoso. E quando a gente começar a falar, nós vamos repetir isso em loop. Vamos junto então? Deus Todo-Poderoso. O último grupo, vamos lá juntos então? Seja... Vamos treinar para estar no céu? Você quer ficar de pé? Agora, depois que você guardar isso aqui, você vai fechar os teus olhos e você vai começar a repetir. E se Deus quiser fluir, se você quiser deixar o Espírito Santo fluir, não só através de uma frase, mas você começar a entoar uma melodia com isso. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando em voz, entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Vamos começar? Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que era um som como de muitas águas. Quem já foi numa cachoeira aqui? Faz barulho, não faz? Tá pronto aí? Vamos tentar então? Eu vou contar até 3 e você, declarando para o trono do Cordeiro, cada um na sua coluna vai falar essa frase, e você vai repetir, e você vai ministrar, e nós vamos começar a desfrutar de um pouquinho do que vai ser o céu, proclamando a glória do Senhor continuamente, amém? Vamos juntos então? 1, 2, 3. Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Continua proclamando. A ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja a adoração pelos séculos dos séculos. Adorado, engrandecido. Deixa o louvor fluir da tua boca. Digno é o teu nome, Jesus. Digno é o teu nome, Jesus. Que os anciões se prostrem diante de ti. Que os seres celestiais te deem glória, te deem honra. Que a tua glória enche toda a terra. Que o nome do Senhor seja glorificado pelos séculos dos séculos. O teu povo te honra, o teu povo te adora. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E a Ele seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Quando a igreja se reúne, queridos, é para nós reproduzirmos o ambiente do céu. Sabe por que a gente treina essas coisas?
Porque muitos de nós vamos chegar no céu e ficar sem graça. Você já foi numa festa onde você não conhece as pessoas? É horrível, você não sabe o que fazer, você não sabe onde bota a mão, você não sabe se você está bem vestido. Se você está indo para o céu, começa a treinar, a estar ministrando adoração e louvor. Quando você já vai chegar lá, você vai saber o que fazer. Você vai levantar a tua mão, você vai erguer a tua voz, você vai bradar. Que o ambiente do céu esteja enchendo a tua vida cada vez mais e mais. Você vai andar nessa terra, debaixo da atmosfera do céu. Nós somos extraterrestres. Nós somos tipo um astronauta, só que o astronauta, uma vez a gente falou sobre isso, a atmosfera da Terra fica dentro do traje especial. Nós somos extraterrestres. A atmosfera do céu, ela não fica nos cobrindo por fora, ela fica dentro de nós, porque o Espírito Santo está na nossa vida, trazendo a atmosfera do céu, confirmando e testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E depois disso sim, Ele derrama, porque o Espírito, quando desce sobre nós, Ele nos unge para fazermos a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele é santo, santo, santo. Se você pudesse assentar agora, para a gente correr um pouquinho, a gente ainda tem alguns minutos, e eu quero que você ainda esteja recebendo algo de Deus. Segundo mandamento, gente, continua no primeiro versículo do Salmo 96. Se o primeiro mandamento era o verbo cantar, era o imperativo, é que nos dava uma ordem, um comando, explicando o motivo pelo qual nós somos feitos. O segundo mandamento é a orientação diretiva. Para quem que nós temos que cantar? Porque não é só uma questão de cantar, de fazer música. Tem muita gente competente por aí, né? Muitos músicos por aí que tocam, cantam muito bem, mas é uma coisa diferente quando a gente entende para quem a gente deve cantar. E quando a gente entende a diretividade do nosso canto, a gente vai entender qual é a essência do significado da palavra louvor. E particularmente Êxodo no capítulo 15, está bem definidinho, nos mostra uma maneira de nós entendermos o que é louvar a Deus, o que é o louvor. Israel tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, ver os seus inimigos serem mortos naquele mar. E o que acontece? Vem um relato no começo do capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. E disseram: eu cantarei ao Senhor. Por quê? Porque Ele triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele fez algo a mim. Louvor é uma resposta, é uma reação ao bem que Deus faz pela nossa vida. Ainda agora, toda vez aqui, a gente chega aqui, o pastor Reinaldo, vem e prepara tudo. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer obrigado. Vou até pedir ajuda de mais alguém que esteja aí meio de bobeira, que possa me ajudar. Vou precisar de um assistente aqui. Não sei quem é que pode vir subir aqui, só para a gente fazer algumas dinâmicas. O bom de falar com o crente, que o crente ele entende rapidinho. Louvor é resposta a um bem que Deus faz pela gente. A Bíblia é cheia de momentos de louvor, de gratidão, de resposta positiva às coisas boas que Deus nos dá. E nós precisamos estar atentos, porque assim como na terra existe um código espiritual, vou pedir ao pastor Clécio me ajudar aqui, Imagina que eu estou, meu Deus, eu estou com sede, quem poderá intervir? Não contavam com minha astúcia, Quando ele me dá aqui essa xícara maravilhosa, lagoinha, o que eu tenho que dizer para ele? Vocês são muito educados, parabéns, Tem que ser educado porque tenho que dizer obrigado, porque recebi a educação dos meus pais. Quando alguém faz um bem para mim, eu tenho que dizer obrigado. Da mesma forma somos nós com o nosso relacionamento com Deus. Toda vez que Deus faz um bem a cada um de nós, nós temos que ter a nossa reação a esse bem. E a reação a esse bem, na Bíblia, se chama louvor. É a nossa resposta. Pessoas, filhos de Deus, bem educados espiritualmente, eles vivem louvando, porque eles entendem que Deus tem motivo para
tem nos ajudado, tem nos abençoado, e por isso nós temos motivo para louvar. Eu vou te pedir, se puder ficar por ali mais ou menos. Desculpa abusar da sua nobreza, amado pastor. Mas olha só, às vezes a gente esquece dos motivos pelos quais a gente tem para louvar. Eu lembro particularmente, né, trabalhando com jovens, aquelas vigílias, né, que a gente participava. Gente, 4 horas da manhã na vigília, cá para nós, o que você sente? Se tem gente aqui que está dormindo já uma hora dessa, né, cedo, imagina 4 horas, você sente sono. Aí tinha irmão lá que chegava e me dava um microfone para orar justamente nessa hora, a hora mais cruel. Aí eu dizia, meu pai, que oração eu vou fazer? O senhor sabe que o meu desejo era estar recebendo revelações em sonhos, dormindo, né? Mas eu comecei a pensar e eu desenvolvi uma tática para pensar no bem que Deus tem feito para mim. Eu começava a pensar nos 5 sentidos que Deus deu ao meu corpo. Quantos aqui conseguem enxergar? Querido, você já pensou se você fosse privado da capacidade de ver, como a vida ia ser difícil? Eu li ontem ou hoje uma notícia num site de uma mulher deficiente visual que caiu no trilho do metrô em São Paulo. E a frase dela, eu tinha certeza que eu ia morrer. Você já pensou que é isso? Você não enxerga nada, você cair no trilho do metrô e você sabe que está vindo um trem e você não sabe para onde ir. E quantas vezes a gente esquece do fato que parece tão simples, de que eu consigo ver o rosto do meu irmão, eu consigo ver a natureza de Deus tão linda, eu consigo olhar para minha família, para as pessoas a quem eu amo, eu consigo olhar para tanta coisa nessa terra. E eu ia até gravar uma série no YouTube, né, momentos de gratidão. E um deles seria pela minha vista. Você já parou alguma vez para agradecer o fato de você conseguir ver as coisas? Quando você está assim, eu não sei pelo que agradece. Agradece porque você pode enxergar. Nós temos um trabalho tão especial para comunicar a palavra, o que acontece no culto, para pessoas que têm uma privação auditiva. Se você não tem essa privação, você já parou para louvar ao Senhor por causa disso? Porque eu gosto de música, gosto de tocar. Já pensou, Tiago, não poder escutar? Seria terrível, né? Nós que somos músicos e gostamos de tocar. Mas olha que privilégio, você pode escutar. O mesmo Deus que te dá fôlego de vida, Ele te dá privilégios que às vezes a gente esquece. E às vezes a gente não toma a ação de louvar e de engrandecer a Deus. E é engraçado, eu creio que eu já contei aqui uma história de um homem que corria, né? Ele fazia Cooper, enfim, ia para as ruas correr, um homem que tinha posses. E numa vez ele correndo, ele percebeu que numa das esquinas por onde ele passava, havia um menininho com um cesto de laranja. E estava lá uma placa, laranjas a 50 centavos. Ele olhou para aquilo e disse, vou ajudar esse menino, parece um menino de uma família pobre. No dia seguinte, ele saiu para correr e ele tinha uma moeda de 50 centavos. Ele passando próximo do menino, olhou para ele, jogou aquela moeda, continuou a sua corrida. No dia seguinte, ele pega mais 50 centavos, volta, joga para o menino. E a cada dia, terceiro, quarto, primeira semana, segunda semana, ele fazia a mesma coisa, só que o menino não tomava nenhuma reação, não reagia de forma nenhuma àquele ato benevolente daquele homem. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, todo dia, lá vai uma moeda, né? Correndo, jogava, e nada, nenhuma resposta. Irmãos, lá pelo 7º mês, aquele homem está correndo num dia como outro qualquer, joga a moeda e segue avante a sua corrida, e de repente, para surpresa dele, ele vê o menino gritar, ei, 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 Senhor, ei, 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 ei. E naquela fração de segundos ele pensa, poxa, finalmente, 7 meses depois, que todo dia eu passo por aqui, lanço uma moeda para ele finalmente hoje ele vai puxar assunto comigo. Finalmente talvez ele vai me agradecer, vai perguntar por que eu estou fazendo isso, vai me convidar a ir na casa dele, vai perguntar por que eu não levo nenhuma laranja, porque ele só jogava moeda e não pegava nenhuma laranja. E aquele menino então corre um pouquinho até chegar onde aquele homem estava, e um pouco ofegante, Senhor, eu só quero lhe dizer que a laranja agora é 60 centavos. E aí você pensa, vai ser mal agradecido assim? Sei lá onde.
E foi o que eu pensei da primeira vez que eu vi essa história. Mas depois eu parei para pensar que quantas vezes eu sou esse menino. E se a gente parar para pensar, quantas vezes você é esse menino também. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova para a tua vida. Todo dia o Senhor te abençoa. Salmo 63 nos aponta caminhos que nós devemos usar para honrar a Deus. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa as tuas iniquidades, Ele quem sara as tuas enfermidades, Ele que te coroa de graça, de força. Quanto bem o Senhor tem feito para ti. Eu quero só chamar a tua atenção, nós ainda estamos no segundo, né? Entenda que louvor é essa reação a algo que Deus fez por nós. Eu queria ainda deixar com você um entendimento de uma coisa, que louvor é algo que é concreto, é algo que se manifesta na terra. Salmo 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, e lá no céu tudo acontece dentro do propósito de Deus. Lá tem anjo adorando, tem louvor, tem cântico, tem 24 anciãos cultuando e assim por diante. Mas olha o que a palavra de Deus diz: o seguinte, na parte, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens, deu para a gente. As coisas que acontecem no céu precisam ser manifestas na terra através de nós, filhos de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela acontece aí no céu. E dentro do ambiente do céu existe louvor. Deixa eu te falar uma coisa: louvor é algo que precisa ser manifesto na terra, no mundo físico. Agora eu vou pedir a ajuda do pastor Clebson de novo. Vocês lembram que ainda agora ele me deu a xícara aqui com a água e eu disse obrigado para ele? Agora imagina que ele está trazendo uma outra xícara. Você acha que eu fui educado nesse momento? Por quê? Eu não agradeci, virei a costa. Agora, vamos mais uma vez, vamos fazer mais um teste. Você disse que eu não agradeci, que eu virei a costa. Vamos, que sede que eu estou ali atrás. Agradeci agora? Por que não? Gratidão é algo que a gente precisa expressar. Calado não louva a Deus. Olha o que os salmistas nos revelam: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Isso aqui tem um sentido espiritual, mas eu quero que você entenda que não existe louvor na região do silêncio. Louvor tem que ser expresso. Eu posso dizer para vocês: mas eu estava na minha cabeça, eu estava agradecendo Ele. Ele sabe que eu estou agradecendo? Aí você diz: mas Deus sabe que você está agradecendo. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu a terra para a gente expressar as coisas do céu. No céu existe adoração, no céu existe louvor, e é nossa responsabilidade como homens e mulheres aqui trazer o louvor de Deus a essa terra. Quando Deus te faz alguma coisa e Ele te age com favor, você diz: muito obrigado, Deus, eu te louvo, eu te engrandeço. A nossa boca não pode se calar. Quando você vier para um culto desse, venha disposto a fazer barulho na presença do Senhor. Vem disposto a gritar mais alto que a voz dos sons dos instrumentos, porque o Senhor merece, merece os altos louvores de Sião. A terra precisa se encher do louvor do nome do Senhor. E aí tem gente que diz: ah, mas Deus não é surdo. Você já ouviu falar um negócio desse aí? Gente, eu moro perto de um local que só a misericórdia de Deus. Às vezes tem gente que joga uma bola lá, é ali na Almirante com a Antônio, né? Quem está entendendo aí? Irmãos, tem uns barulhos malignos lá de vez em quando. Eu moro lá perto. Quando ligo os refletores é um barulho maligno. De meu Deus, tem misericórdia naquele lugar. Quando sai um gol lá naquele estádio, tem gente que grita, mas grita forte. Alguém já chegou para um torcedor desses times e diz assim: por que tu grita? O jogador não é surdo.
Você já viu alguém falar assim para o jogador? Mas chega para o crente, que o crente, quando ele dá um glória a Deus, quando aplaude, faz alguma coisa mais assim, por que tu grita? Deus não é surdo. Eu quero dizer, Deus não é surdo, mas eu não sou mal educado espiritualmente e eu não sou mudo. A voz que eu tenho em mim, o fôlego que Deus me deu, é para mandar bem alto. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Com tudo que há em mim, eu tenho fôlego de vida, e esse fôlego me leva a te louvar todos os dias do meu viver. Aleluia. E para a gente completar, esse salmo, ele é tão profético quando ele fala assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ele está falando primeiro num sentido muito objetivo, sabe por quê? Alguém morto já não tem mais o fôlego, já não tem mais o sopro, ele não pode mais entoar a melodia de louvor. Aproveite para louvar a Deus enquanto você está vivo. Os mortos não louvem ao Senhor, não louvam nem os que descem à região do silêncio. Mas o salmista diz: mas nós vamos bendizer o Senhor desde agora para sempre. E a gente vai terminar para você entender o sentido espiritual que isso tem no Novo Testamento. Porque a realidade, eu falei há pouco do livro da salvação que Jesus pôde abrir. Ali é o livro da vida do Cordeiro. E aquele livro tem nomes escritos. São os nomes na hora da chamada para entrar na Nova Jerusalém, para entrar na cidade eterna na qual nós vamos ter comunhão com Deus. Quem estiver com o seu nome escrito ali vai desfrutar das coisas boas que Deus tem preparado, da comunhão com Deus, do local onde não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima. Mas ai dos que não tiverem o seu nome escrito ali. Porque quem tiver o nome escrito ali, quem tem o nome escrito ali, significa que essa pessoa tem vida espiritual. Porque todo ser humano nasce com um defeito espiritual. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. Isso vem, é uma herança maligna que veio de Adão. E só existe uma maneira de você se tornar vivo espiritualmente. É quando o Espírito Santo ele opera um milagre. E essa parte dentro do teu ser que está morta, que está afastada de Deus, ali vem uma semente incorruptível. O Espírito Santo vivifica o teu espírito, vem morar dentro de você. E nesse momento você deixa de ser uma mera criatura de Deus para se tornar filho de Deus e filha de Deus. Quando isso acontece, você se torna vivo. Nós, porém, que somos vivos espiritualmente, bendiremos o nome do Senhor eternamente. O melhor cantor do mundo, com os melhores músicos, se eles não nascerem de novo, eles podem cantar o hino mais lindo que existe, mas isso nunca vai ser louvor. Porque louvor é algo espiritual, é discernido espiritualmente, é manifesto no mundo físico, mas chega diante de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não se arrepie. O crente mais desafinado, com a voz mais feia que existe, se o Espírito Santo te fez nova criatura, se você é regenerado, se você é filho de Deus, o som pode sair estranho da tua boca, mas entra aí um autotune, né, assim espiritual, transforma aquilo que chega diante de Deus como um perfeito louvor, porque você é vivo espiritualmente, o Espírito Santo de Deus está em você, e o sopro do Todo-Poderoso te toma para estar vivo na presença do Senhor. Você é um instrumento de barro que recebe o sopro de Deus para entoar o melhor louvor. Nessa noite nós vamos orar para encerrar, mas eu quero perguntar para você que está aqui, para você que está nos assistindo: como é que está o teu instrumento? Você já está vivo diante de Deus? Quero te convidar a ficar de pé nesse instante. E se você está aqui nessa noite, nunca tinha ouvido uma palavra que te confrontava e que dizia: você precisa deixar de ser uma mera criatura de Deus, porque não é verdade que todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são os que aceitam o sacrifício de Jesus pela fé. Nessa noite nós queremos orar por você, porque um milagre vai acontecer. É um milagre do novo nascimento. A tua vida vai ser diferente a partir de hoje.
Fecha teus olhos. Você que já é novo, já é nascido de novo, eu quero te convidar a levantar a tua mão e começar a cultuar esse Deus. Você entendeu que você foi feito para o louvor da glória do Senhor. Então levanta a mão, começa a entoar cântico, começa a dar glória a Deus. Agora você que está aqui, que ainda não teve essa experiência, meu querido, Deus está aqui para te abraçar. Deus está aqui para te dar esse abraço, essa recepção de boas-vindas e dizer: eu espero por ti, eu quero transformar a tua vida. É um tempo novo para ti, é um tempo de restauração. Se Deus está falando com